Oi, pessoal! O webinar de hoje é para você que precisa pensar no próximo ano, precisa orçar o próximo ano, o tema remuneração. Não sabe muito bem por onde começar, se você investe em pesquisa salarial, num plano de cargos e salários, incentivo de curto prazo, enfim, qual o momento de maturidade da tua empresa, a gente vai explicar tudo, por onde você deve começar no webinar de hoje. É isso aí, fica com a gente, vamos lá! Bom dia, pessoal! Olá, pessoal, bom dia. É prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Quero agradecer muito a participação de vocês. Esse webinar de hoje é o 6º já. Então, a participação de vocês que é muito importante pra gente. Queria dizer também para vocês, se vocês tiverem sugestões, alguma indicação de próximos temas que a gente pode fazer, coloca pra gente aí nos comentários com uma hashtag e a sugestão que vocês podem ter de dúvidas, outros assuntos que a gente ainda não tratou nos webinars, podem colocar que a gente vai avaliar e quem sabe a gente atende às sugestões que vocês colocarem pra gente. No mesmo formato de fazer uma pergunta, hashtag, coloca a sugestão e a gente já começa a pensar em um cronograma para programar talvez o tema que você vai sugerir aí para as próximas conversas. Maravilha. Bom, então hoje quem vai tratar o tema aqui com vocês é eu e o Emerson. O Emerson também está no controle das perguntas, então se vocês tiverem dúvidas, vai enviando pra gente no chat que a gente vai colocando aqui pra vocês no decorrer da apresentação, tá bom, pessoal? Exatamente. Maravilha. Pessoal, então vamos pensar agora aqui no nosso tema, né? O que a gente tem como objetivo, né? Desse nosso webinar. Aqui a gente vai fazer um passo a passo, um tutorial de como é que você faz para investir. Então você que é novo no RH, novo na sua empresa, ou você que também não é novo no seu RH, na sua empresa e quer tratar esse tema remuneração no próximo ano, a gente vai fazer aqui um passo a passo por onde começar, onde tem o melhor custo-benefício. A gente quer ajudar vocês com isso. Esse é um tema bem relevante. Acho que o momento, né? A gente está chegando no finalzinho da reta, onde todo mundo está construindo os orçamentos. E remuneração tem um grande espaço de investimento. Para quem não tem nada, para quem já tem muita coisa, o que é que dá para fazer? No final das contas, a gente acredita, fala, e eu acho que não é nada muito comercial, não é comercial. A empresa ganha muito dinheiro por esse meio. Sim. Né? Se a gente pensar que as pessoas, em grande parte dos negócios, é tudo isso que faz movimentar a folha, né? O impacto que elas têm. Então, tomar cuidado com isso, se conseguir fazer manobras corretas, dá para ter saving, dá para ter payback todo ano, né? Então, acho que vale a pena acompanhar bem de perto essa discussão hoje, compartilhar, porque o assunto vai ser interessante. Isso aí. Então, se você é novo, não é novo, quer prever alguma coisa para o próximo ano, tem algum desafio, né? Tem alguma meta a ser cumprida no próximo ano, a gente vai conseguir te ajudar hoje. Exatamente, no webinar de hoje. Vamos lá. Vamos olhar agora um pouquinho aqui a questão dos temas que a gente quer abordar ao longo da conversa. Isso, né? aqui é um resumo, né? Então, aqui para vocês terem ideia, todos os temas que a gente vai falar aqui durante essa 1 horinha com vocês, tá bom, pessoal? Então, tá aí todos os temas. Até algumas questões, a gente pensou numa condução, Isso. numa dinâmica bem legal, porque a gente vai tentar trazer alguns problemas que a gente capta no campo, perguntas que talvez vocês tenham aí um fit com cada uma delas. Pô, isso acontece comigo, né? Então, e a gente vai tentar mostrar que às vezes cada uma das perguntas pode ter o direcionamento para um produto, né? Para uma solução. Então, a gente vai passar por várias. Vocês podem ver aqui, ó, questões parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 e acho que para na 6 aqui, que é a avaliação de desempenho, né? E vamos acompanhando, né? Como disse, vocês podem interagir com a gente. A gente vai tentar ao máximo expor as questões aqui, citar seu nome, né? E vamos ver o que a gente consegue ajustar até o final da condução. Maravilha. Bom, vamos lá então. Para começar, a gente colocou até uma ilustração bem legal, assim. O que fazer, né? Por onde começar? Pesquisa salarial é a primeira coisa. Pode começar por pesquisa, né? Eu e a Dani aqui, a gente diverge em alguns pensamentos. E isso é bom, né? Porque quando todo mundo pensa para um mesmo lado, geralmente você vai ter uma única decisão. Então, eu às vezes acho assim, não, pesquisa é um bom caminho. Ela fala, não, mas espera aí, vamos ouvir o cliente, né? Vamos pensar na estrutura, Talvez né? seja estrutura, né? Seja uma arquitetura de cargos e não pesquisa. Pois é. Mas a gente vai até tentar mostrar um pouquinho do porquê às vezes isso acontece. Por que pesquisa ou por que estrutura? Porque no final das contas vai ter um impacto nisso, né? E antes da gente pensar qualquer coisa, tem que olhar o quanto a empresa vai ser rentável investir naquele dinheiro. Acho que o RH, nesse conceito de ser estratégico,
essa manobra tem muito disso, de entender o negócio e 2, cara, o que isso aqui vai impactar e o quanto isso vai reverter para a gente ser rentável cada vez mais, né? Se conseguir falar isso e entender isso na prática, uau, vai dar para dar passos bem, bem largos, né? Maravilha. Bom, para começar então, eu quero falar um pouquinho do Herzberg. Eu acho que aí do lado de lá tem bastante gente, tem né, bastante, que já ouviu. Exato, tem psicólogos, eu gosto muito de história, então eu vou agregar um pouquinho isso aqui para mostrar que remuneração é um tema extremamente relevante. A gente tem que pensar nele e muitas vezes não há essa consideração de falar, por que remuneração? Será que eu não posso deixar isso aqui de lado? E é legal ouvir quem escreveu na década de 60 algo exatamente nessa direção e mostra o quão importante ele é. Porque a empresa ganha dinheiro com isso, né? Olha, eu trouxe aqui um exemplo, tá na tela de vocês aí. Do lado esquerdo, nós temos a teoria que Maslow fez na década de 50. Então, quem fez administração de empresas já passa por isso. Psicologia, conhece muito bem isso. Vai ouvir. E do lado direito, tem a teoria dos 2 fatores, que foi o Herzberg que fez. Que ele considera que existem fatores higiênicos, básicos, para motivar um profissional, para colocar alguém dentro de uma organização e jogar ele com direção ao objetivo. E existem fatores que são motivacionais. O legal é que a combinação dos 2 dá uma química bem legal, porque eu não quero discutir sobre Maslow e o que ele pensou aqui. Mas quem acompanha a carreira sabe que o nosso slogan é construindo sentidos. Quem pensou nisso, quem tem um meio de lidar, né, dentro desse conceito da... eu não me recordo a palavra agora. Enfim, esquece que eu não vou conseguir lembrar a palavra. Mas é um conceito de lidar com os problemas da vida. Viktor Frankl pensou num negócio que chama logoterapia. O que é isso? É a pessoa em direção a um sentido para conseguir dar passos, para conseguir se motivar, para conseguir se manter viva. É bem interessante. Então, o que ele diz sobre isso quando ele escreveu o livro dele lá, Em Busca de Sentido? Ele pensou, um cara jovem, nos seus 20 e poucos anos de idade, ele foi para um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial e ele ficou de frente para o próprio problema que ele havia criado e a solução. Ou seja, será que se eu estiver na pior situação em que as minhas necessidades básicas não estejam atendidas, será que eu ainda consigo me realizar? Será que acabou tudo, né? Será que acabou tudo, né? Então, ele conseguiu mostrar que se eu tiver um sentido bem alinhado, eu vou conseguir dar um jeito. E aí Maslow entra em xeque. Não quero colocar Maslow em xeque aqui nessa questão, simplesmente cruzar os 2, porque Maslow vai ser necessário para a gente entender o lado de lá. Herzberg criou uma mesma hierarquia. E se agora a gente coloca uma ao lado da outra, a gente vai ver que a necessidade básica proposta por Maslow é a mesma que Herzberg diz, que se uma organização não tiver a remuneração bem resolvida, tudo que está acima vai estar bem complicado. Tudo que está acima. E é fazer o alicerce, né? É fazer o alicerce. Porque às vezes a gente vai num evento, aí chega no evento lá, tem uma coisa, vamos mostrar cases da minha empresa e tal. Aí tá, minha empresa fez um café com o presidente e tal. Pô, vou aplicar na minha. Aí a questão que a gente começa vamos questionar as coisas. Porque de repente o presidente nem gosta de tomar café, o presidente gosta de tomar cerveja. Aí você fala, caramba, se ele tomar um cafezinho, não vai ser o melhor bate-papo. E segundo, se a gente olha nesse gráfico agora aqui, exatamente, o café com o presidente entraria nessa parte de networking e reconhecimento, que ainda é um fator higiênico, tá? É básico, são coisas que pode não ser um café com o presidente, mas pode ser qualquer outro meio que você tenha para fazer essa parte de relacionamento, né? Então, para isso se manter e o pessoal não chegar no teu presidente para pedir aumento, ao invés de falar, cara, me conta a tua história, como que você chegou aí, quais são os seus propósitos, né? Se a remuneração estiver resolvida, vai ser assim, pô, cara, minha área tá totalmente lá detonada e eu quero ganhar aumento. Você fala, não é. Quero ganhar aumento, quero contratar mais gente. Exato, o café com o presidente não é para isso. Entende? Então é uma hierarquia. E a gente quer mostrar... Acho que tem a ver com maturidade, né? Com certeza. Porque a gente vai falar um pouquinho, até no variável acontece muito disso. Às vezes a empresa não tem maturidade, não começa a trabalhar com estratégia voltada para metas. Aí fala, não, a gente já quer criar um programa de variáveis com os KPIs individuais. Fala, calma, né? Existem passos de maturidade. Muito bem, acho que essa é a palavra, né? Isso aí. Então, quando a gente olha para a remuneração, que é a base, né? Para a gente pensar, até quando você vai dar a chance para a pessoa ter oportunidade de crescimento, que já são fatores motivacionais, ou para ele aprender e se desenvolver cada vez mais... Dentro dessa coluna remuneração, que é o core, a nossa praia aqui, sim, a gente subdivide aí em 3 grandes blocos, talvez, 4.
Um que a gente chama de fotografia, que é eu conhecer o mercado, uma plataforma de remuneração dá condições para fazer isso. Pesquisa salarial. Pesquisa salarial. A gente fala plataforma porque a plataforma tem coisas a mais. A pesquisa, às vezes, é o começo de tudo, mas pode começar por ela. Isso aí. Eu acho que tá aqui na fotografia. Depois a gente vai falar um pouquinho mais do porquê que a gente chama a nossa pesquisa como uma plataforma de remuneração. Exato. Mas talvez aí seja o começo. Trilha e estratégia salarial. Hoje todo mundo quer saber como é que eu faço para crescer nessa organização. Apesar da gente pensar que gestão de carreira é algo totalmente compartilhado, né? Exatamente. Não adianta falar que a empresa vai construir a carreira do profissional, não. A gente acredita que isso aí é dividido, ó. É 20% da empresa mostrando o caminho e 80% do cara caminhando. Isso aí. Né? Então, aqui, mas esse bloco, ainda assim, a gente precisa mostrar o caminho. É por aqui que vai. E agora depende de você se desenvolver, buscar, correr atrás, né, para conseguir trilhar o que a gente tem na organização. E por fim, na questão de variável e avaliação de desempenho, que eles acabam estando do mesmo nível e eles podem acontecer de formas independentes. A gente colocou isso dessa forma, e até um ponto interessante, porque às vezes você fala assim, eu quero mexer na minha política de variável, mas sem olhar para uma pesquisa salarial. Posso? Você pode. É o melhor caminho? Às vezes não. Nós estamos dentro de um mercado, né, aberto para concorrência, né? O capitalismo favorece isso. Então, se eu estou no mercado aberto para concorrência, eu vou no supermercado, eu vou numa loja de carros, eu sempre estou enxergando o meu produto e várias outras opções. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho hoje é puro market pricing, porque eu enxergo uma empresa e outras 30 querendo me oferecer condições de alugar minha mão de obra para ela em troca de coisas melhores, de propósitos, né? Falar sobre marca empregadora e outras coisas é falar de propósito, né? Então a gente fez essa divisão e agora a gente vai navegar um pouquinho dentro dos problemas que a gente encontra dentro de cada uma delas para sugerir o que seria melhor para a tua organização, né, no próximo ano, em que nível você está e por onde você pode começar. Isso aí, que momento que cada um está e como é que tudo isso pode se encaixar. Vamos lá, Dani, conta um pouquinho. Maravilha. Aí, então. Bom, aqui a gente quis colocar assim, dentro de remuneração, né, todas as possibilidades que a gente tem e uma relação custo-benefício de cada um desses itens, desses temas, né? Então aqui a gente colocou pesquisa salarial, estratégia de remuneração, avaliação de desempenho. Veja que a gente colocou alguns cifrões aí para indicar essa questão custo-benefício. E é custo-benefício mesmo, tá? Então, assim, aqui a gente já dá uma olhada e vê que pesquisa salarial talvez seja o mais barato. Talvez te indique que aqui seja um bom caminho de por onde começar. Mas, de novo, tem a ver com o seu momento e a gente vai destrinchar isso aqui na nossa conversa. Mas, querendo começar por pesquisa salarial, aqui você tem uma grande entrega. Então, a relação custo-benefício, o que você vai ter de relevante nessa entrega, talvez seja o melhor caminho. Enquanto se a gente olhar, por exemplo, descrição de cargos é o mais caro com relação a custo-benefício. Quando a gente monta um projeto ou monta um orçamento, normalmente a descrição é 30% do custo, né? Mas o que a descrição traz de entrega, né, para você? Ele é a formalização de um montão de coisas que a gente discutiu lá atrás, né? É a formalização da questão de arquitetura de cargos, a questão das competências. Descrição é um documento que vai servir para os subsídios de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Mas a entrega, a grande entrega, estrategicamente falando, é muito pouco. Então, por isso que a gente está colocando descrição lá embaixo. Que às vezes é um negócio que você pode jogar para depois. Se acaba a estratégia do projeto, fala, descrição faço no segundo momento. Isso internalizo, não preciso contratar da consultoria. Pois é, posso fazer, exatamente. E o legal da gente também já falar aqui, por que aqui na Carreira Miller a gente pode jogar a descrição dessa forma, como um segundo passo, um projeto 2, ou você fazer isso internamente na sua organização. Por conta da nossa metodologia. A gente trabalha com market price. Então, vocês que estão aí do outro lado, tenho certeza que já ouviram falar da questão de metodologia de pontos, market pricing, tudo isso. Dentro da nossa metodologia, descrição de cargos é possível que seja tratado num segundo momento. É um subproduto, né? Exato. Ela não começa por ela, Não né? começa por descrição. Inclusive, a gente tem um webinar específico disso, de estruturação de cargos, em que a gente discute esse tema com mais detalhe, né? Isso. Então, depois, se você quiser acessar nosso canal no YouTube também para ver esses outros temas que nós já discutimos aqui,
pode agregar um pouquinho se você tiver dúvidas. Por que lá não começa com descrição de cargos? Isso. E eu só sempre ouvi dizer qual que tem que vantagens começar. e desvantagens disso? Exatamente. Acho que dá para acessar esse material, dá para ligar pra gente, que a gente tá super à disposição É para falar disso. É verdade. Maravilha. Bom, então aqui a gente quis demonstrar essa questão de relação custo-benefício, tá bom? Agora acho que vamos começar com as questões, né? Isso. A proposta que a gente desenhou para esse webinar. A gente, durante as nossas visitas, um montão de gente que pede proposta aqui pra gente, então a gente colecionou uma série de questões que vocês muito provavelmente vão se enquadrar em várias delas. Qual que é a nossa intenção? Colocar essas questões e te dar um diagnóstico, Exatamente. certo? Então, aqui, vamos ver nessa primeira parte de questões, em quais vocês se encaixam e a gente vai te indicar, então, qual a melhor solução e por onde começar. Vamos lá. Vamos lá, então. Primeira questão, Emerson. Essa é aquela que a gente escuta assim, ó. Não tem o turnover e as pessoas não estão reclamando de salário. Mas isso é bom? Exato. Isso é bom? Exato. É quase que dizendo assim, ó, consultoria, não sei nem porque vocês estão sentados aqui. Essa é uma questão importante da gente discutir, porque a questão de turnover, ela é extremamente essencial. Aliás, o indicador de turnover se chama saudável. Isso aí. Existe um percentual em que sua empresa tem que delimitar como saudável, porque é isso que vai fazer oxigenar a tua organização. Seja para trazer mentes, gente nova, gente que vai pensar diferente, seja para fazer com que os salários não fiquem hiperinflacionados, né? Você sabe que tem uma curiosidade de mercado que a gente às vezes fala assim, essa geração Y é a geração que não para empresa, eles não querem construir uma carreira mais de 20, 30 anos numa organização. E é legal quando a gente escuta jogando isso só para uma geração, porque na verdade, quando a gente pega a história, os baby boomers que construíam essas carreiras, uma pessoa que fica 30 anos na tua organização e ele não chega ao topo, ao final da trilha, eu sou um analista pleno da minha área e quero ficar aqui. Decidi que eu quero ficar aqui. Legal, mas se você ficar 30 anos dentro da organização, imagine o quão hiperinflacionado num país com a inflação como o nosso você vai ficar. Então você tem reajustes a cada ano, o salário não cresce como reajuste, a gente vê, já disse isso também sobre atualizações de tabela. Ou seja, isso começa a ficar bem caro para a organização. Então aí você joga a culpa na geração Y, mas na verdade as organizações sempre quiseram esse tipo de oxigenação. Então quando a gente vem, não tem o turnover e as pessoas não reclamam do salário, tome cuidado. Porque aí a gente vai devolver e falar assim, mas como é que está o teu salário? Qual é a tua referência para dizer que você está bem? Você conhece o mercado, né? Você conhece o mercado? De novo, estamos no mercado de concorrência, é o capitalismo. Isso serve também para mão de obra. Então, você se conhece? Como é que você está, né? Fiz uma pesquisa de clima e levantaram os seguintes problemas. O que a gente escuta de problemas às vezes? Nossa, aqui tem vários, né? Várias questões. Meus funcionários não enxergam possibilidades de crescimento, não enxergam uma trilha de carreira dentro dessa organização. O salário aqui é baixo, eu tô olhando na internet que vocês pagam pouco. O vizinho ali do lado paga mais, o benefício lá é melhor. Pontos que a gente fala assim, opa, né? Você não precisa ter tudo, né? A gente já começa a olhar para essas questões e fala assim, bom, se você não tem cultura para investir em remuneração e você já começa a levantar problemas como esse, talvez você pode começar bem pequenininho. Começa conhecendo como você é. Conheça as tuas fraquezas, conheça as tuas fortalezas. É coisa que funciona pra vida, né? A gente fala assim, conhece-te a ti mesmo. Opa, então vai lá, cara. Olha o que você tem de bom, o que você tem de ruim. Faça uma compensação. Às vezes tua empresa não vai poder ser competitiva mesmo no mercado. Fala assim, eu quero ter os melhores salários. Não. Quer dizer, você não tem como competir assim. Por outro lado, você pode criar uma cultura com um propósito bem interessante para deixar a tua marca mais valorizada e reduzir. São estratégias que você vai compondo, mas uma vez que você tem que conhecer o mercado, né? Isso aí. Então, pessoal, aqui a gente já lançou duas perguntas. Acho que vai ficando bem claro que o diagnóstico, né? A resposta para isso aqui é conhecer mercado, é pesquisa salarial, tá? Quando começa assim, a gente já começa a falar, opa, cabe pesquisa. Isso. Não precisa você comprar tudo, não. Começa por aqui, se enxerga. Passa 2019 conhecendo como é que você tá. Pra daí em 2020 você ficar mais fortalecido e falar, vai amadurecendo essa ideia e talvez você pode dar um passo 2, um passo 3, e aí vai tratando remuneração de uma forma mais parruda, né? Maravilha. Terceira pergunta. Não posso alterar minha folha de pagamento. Essa é clássica e é válida, e eu concordo. Falou em plano de cargos e salários, parece que a gente vai onerar uma folha de pagamento. Pois é, vai ter aumento aqui, vai todo mundo ganhar aumento, vai ser promovido, tem uns que ficam preocupados, acho que vai rolar a cabeça, né? Mas esse é um ponto legal, porque será que a tua folha já tá cara?
De novo, onde é a tua referência? Né? Porque às vezes fala, não, minha referência é que é o meu vizinho aqui do lado, ou talvez ali o grupo que eu frequento diz isso. Peraí, mas isso é muito restrito, né? Muito restrito, eu não entendi a essência desse cargo, né? A Exato. conexão dele com o mercado para eu realmente poder comparar as mesmas coisas. As né? mesmas coisas. E o Brasil é muito grande. Então, assim, quando a gente quer ter referência de se tá caro ou se não tá, quando eu falo de executivos, eu tenho que olhar nacional, não dá para olhar regional. Quando eu falo de táticos, eu tenho que olhar num raio amplo, talvez o meu estado inteiro. Quando eu vou para operacional, chão de fábrica é muito restrito, mas eu já começo a olhar para analistas, né? Pega a nossa região, estamos na região de Campinas. Um profissional de Campinas trabalha em São Paulo. O profissional de São Paulo trabalha nessa região. Então, nós estamos falando de um raio, né? Uma distância de 100 quilômetros, né? Que a gente pode pegar quase o sul de Minas, que são pessoas que trafegam por ali. Olha o tamanho do raio salarial que você já tem que começar a comparar, né? Não dá para olhar para uma micro-região e tomar algumas decisões a respeito da folha, né? Com tão pouca informação. Sim, sim. Se for na operação, então, né? Pensar só em estado de São Paulo, a gente tem comportamentos completamente diferentes dentro de um estado, né? Um ponto legal, né? Uma das regiões mais caras do estado, do país, quando fala de mão de obra operacional, Vale do Paraíba, né? E a gente pega as regiões que têm os menores salários ainda, a região Nordeste. Então a gente pega do Vale ao Nordeste, dá quase 60 pontos percentuais de diferença. Muita coisa, né? Muita coisa. Por isso, eu quero montar minha unidade lá. Legal, é um ponto. Mas aí tem mão de obra? E aí são questões que o diagnóstico dentro de uma pesquisa começa a te falar, né? E aí não é só uma pesquisa, aí você precisa de uma plataforma, é onde a gente vai chegar no final dessa primeira etapa de questões aqui. Maravilha, ok. Próxima pergunta. Minha empresa não tem cultura, logo não tem budget. Se fala assim, a gente já de cara fala, então vamos começar bem de leve, porque você precisa conhecer o mercado, tá convencido disso? Se sim, começa pela pesquisa, faça um diagnóstico da tua estrutura, né? Eu não posso dar uma média de valores, mas seria quase, se eu precisasse estruturar uma empresa inteira, se isso fosse custar 100 mil reais, para você fazer um diagnóstico custaria 10. Então entende que a gente é quase 10% de uma estruturação completa. Isso é mais fácil de justificar, quando você não tem cultura. E aí você vai ter um montão de resposta dentro disso, ok? Depois você, aos poucos, vai caminhando, demonstrando para a tua diretoria o quanto esse tema é importante, ou em que momento que a tua empresa tá, onde que precisa mexer, onde é que precisa trabalhar, e aí aos poucos vai fazendo esse convencimento, né? Aos poucos tudo isso. E o último, Dani? O último, a matriz já tem um plano. O que eu posso fazer? Então, mesma coisa, vários de vocês aí podem trabalhar numa empresa global, tem uma matriz fora do Brasil, e aí fala assim, eu já recebo os direcionamentos da minha matriz, eu quase não posso fazer nada aqui, né? Mas não é uma pura verdade, né? Eu preciso conhecer esse mercado brasileiro. A gente tem algumas formas de tropicalizar algumas coisas, né? Que vem da matriz, mas que eu preciso colocar nessa realidade. Como o Emerson já citou aqui algumas questões. Questão de inflação, aqui não tem o mesmo comportamento. Exato. Então, de novo, pesquisa salarial, conhecer o mercado é o primordial. E se você se encaixou em uma ou algumas dessas questões, a gente indica para você que começar por pesquisa salarial é a melhor forma. Sim, exatamente. Só que... Vamos lá, pesquisa por pesquisa. Pesquisa por... Só números, né? Acho que fica um pouquinho mais difícil para o RH trabalhar com essas informações, né? Porque às vezes precisa traduzir, decompor isso aí, né? E essa é a grande questão. Você tem especialistas do lado de cá, né? Uma consultoria que fala, o cara pensa esse tema todo dia, acorda, passa o dia inteiro aqui pensando nesse tema. E às vezes o RH fala, eu tenho outros subsistemas. Então... vamos terceirizar algumas das coisas. Tem decisões que eu não vou conseguir tomar e preciso de gente me dando apoio, né? Isso aí. Então, aqui o que a gente defende é isso. A nossa plataforma, é dessa forma que a gente chama a nossa consulta salarial. Alguns de vocês já conhecem, outros não conhecem. Mas é isso que a gente quer explicar aqui. É uma plataforma onde a gente tem aquela questão de pacote de remuneração, que praticamente todos vocês conhecem, que é composto por salário base, ICP e benefícios. Isso é pesquisa salarial. Por que a nossa não é? Porque a gente agrega mais algumas coisas. Por exemplo, estudos. São 14 estudos no ano que a gente tem lançado de diversos temas, todos voltados para RH. Então, quer citar alguns exemplos de estudos? Veículos para executivos, reembolso de despesas de viagem, política com trainees, estagiários e por aí vai. Quer dizer, aquela primeira reguinha, como a Dani comentou, né? Isso é o básico de pesquisa. Agora a gente começa a agregar outras coisas. São decisões que tem que tomar. Você quer montar a tua política de benefícios? E aí? A gente pode dar subsídio para que você entenda o mercado de uma forma muito, muito ampla, né? Isso. Diagnóstico? Isso aí, agregando um pouquinho mais diagnósticos. Aí o diagnóstico é legal, porque se eu pudesse dar um exemplo, seria o seguinte.
você vai lá no médico, ele fala, acho que você não tá legal, vamos fazer um exame de sangue. Aí você faz o exame de sangue, chega lá e recebe o relatório, antes de ir pro médico, te dá aquela curiosidade, fala, não, vou ler esse negócio aqui, né? Vou jogar no Google, né? Aí o laboratório coloca assim, o índice de determinado coisa que a gente tem no sangue lá, que transporta oxigênio, por exemplo. Os glóbulos, exatamente, tem que estar X por milímetro lá, por... Enfim, aí você olha e fala assim, nossa, o meu tá fora. Coloca no Google, já vem aquelas perguntas, você tá morrendo, cara, isso aí não passa de 2 semanas. Você fala, nossa, não acredito. Chega no médico, mas fica tranquilo. Não é nada disso. Não é nada disso. Vamos tomar um remedinho. Pronto. Diagnóstico é o que a gente oferece na plataforma. Porque às vezes você olha e fala assim, poxa, eu tô pagando 20% a menos que o mercado. Ah, isso é ruim. Não, depende. A gente consegue fazer uma análise a ponto de dizer que pagar 20% é a melhor estratégia para a tua organização. Como às vezes você vai olhar para outro e falar, eu estou pagando 20% a mais para determinado nível, isso também está errado. Isso depende, né? Isso são estratégias. O diagnóstico é o que o nosso time de consultores faz. Eles olham para a tua organização e começam a entender que o teu comportamento pode não estar batendo 100% com o mercado, mas quem disse que a gente tem que bater 100% com o mercado? A gente não precisa seguir o mercado, né, Emerson? Conhecer o que ele faz é primordial, mas não fazer o que ele faz. A Dani é mãe, eu sou pai, já fomos filhos, né? E somos. E tinha aquele lance, né? De falar assim, sexta-feira eu não vou pra escola, quinta é feriado, né? Quero emendar. Quero emendar. Mas por que você quer emendar? Porque todo mundo vai emendar. E a mãe falava assim, mas você não é todo mundo, né? Pesquisa é a mesma coisa. Né? Sua empresa não pode ser todo mundo. Você precisa saber o que todo mundo faz, mas não precisa seguir. Você tem uma estratégia, os teus executivos pensam, tem propósitos para a sua organização e a remuneração tem que fazer um fit com isso. É uma combinação. Por isso que o diagnóstico cai muito bem quando você às vezes não tem uma cultura de investimento. Nossa, importantíssimo o diagnóstico. E de novo, né? Tudo dentro dessa nossa plataforma. Uhum. E para fechar essa questão, um consultor para te ajudar. Então, pessoal, imagina você aí, RH, que avalia, precisa criar um cargo, a tua diretoria te chama para uma reunião, para uma análise de uma área. Enfim, são N questões, né? Vários problemas que podem acontecer nisso. Você não ter que tomar uma decisão sozinho, contar com um time técnico do lado de cá é primordial. Uhum. Então, a gente sabe, esse é um diferencial da Carreira Miller. A gente conta com um time especialista que conhece da tua empresa, conhece da sua estrutura, da região onde você tá, que vai te ajudar nas melhores respostas de como conduzir essas questões. Uhum. É bem legal isso aí, porque todo mundo aqui tem serviço de telefonia, de TV, né? Aí você liga lá no serviço e te jogam para um monte de canto. Você fala, eu quero um ser humano que me ajude, né? Então aqui não é fazendo merchan, mas é mostrar que quando você tem consultores que pensam nesse tema o tempo todo, fica muito mais fácil. Você fala, não vou ser jogado de um canto pro outro, eu vou ligar e vou saber lá que, aquele rapaz me atende. Eu vou ligar, já sei o nome dele, falo assim, cara, eu tô com um problema assim hoje, o que você pode fazer para me ajudar? Quais são as melhores indicações? O que você tem visto no mercado, né? Então, quando você tem uma plataforma dessa como um todo, você não tá sozinho, né? Não é só um pacote de pesquisa, um calhamaço de dados que você recebe lá no PDF, pelo contrário. E trabalha com isso sozinho, né? Exatamente. Então, aqui você não está sozinho. Eu vou aproveitar, a Gabriela escreveu pra gente. Opa. E perguntando um percentual de turnover considerado saudável para o mercado. Gabriela, a gente tem um estudo, aliás, a gente nem ia divulgar, mas acho que a pergunta vale e a gente quer compartilhar com todos vocês. Então, depois que a gente terminar o webinar, ele vai ficar gravado, a gente vai compartilhar o vídeo e a gente vai também compartilhar o estudo de indicadores que a gente solta todo ano que tem o percentual de turnover. Então, acho que vai poder dar uma resposta bem legal aí para todos vocês, porque isso pode variar, tá? Eu não posso falar um número aqui agora, porque dentro dos segmentos isso varia. Segmento, região. Então, a gente tem vários impactos. Acho que o estudo vai ser a melhor resposta e aí vocês vão receber sem custo algum. Quem participou vai poder ter acesso às informações. Legal. Então, só lembrando, esse estudo é um dos que faz parte nesse pacote que a gente está falando para vocês. Exatamente. Quem quiser conhecer todos os estudos que a gente tem também, a gente fica à disposição para saber quais são eles que a gente lança durante o ano todo. Perfeito. Pessoal, fechado então, falamos dessas diferenças entre plataforma e pesquisa salarial. Mas e aí, Emerson? Poxa, parece que essa plataforma entrega muita coisa, né? E aí a gente começa a se questionar, né? Será que eu preciso de mais alguma coisa? Não, tem mais, né? O mercado do consumo é assim, né? A gente tem que gerar as expectativas, não pode parar por aí. Brincadeiras à parte, óbvio que tem. Uma vez que você vai ao médico, faz um exame e descobre que não tá legal,
Se um remedinho ajudar, beleza. Mas às vezes não, às vezes você precisa de um tratamento um pouco mais de perto, acompanhado. Às vezes você precisa fazer um exercício físico. Pronto. Precisa fazer uma fisioterapia. Alguma outra coisa, às vezes você precisa fazer. E em remuneração é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, de tudo que a gente colocou lá pra vocês, a gente só falou de pesquisa e agora, o que mais que eu posso precisar? O que mais pode surgir de possibilidade, Isso né? aí. Então a gente vai para as questões parte 2 e o raciocínio é o mesmo. Se você se encaixar em algumas dessas questões, a gente também vai te dar algumas sugestões de por onde continuar essa caminhada. Aliás, antes da gente começar, a Valesca escreveu pra gente assim: como divulgar o plano de carreira na empresa sem gerar paradigma, né? A Dani fez um vídeo no nosso canal Pé na Estrada que ela responde exatamente essa questão. Então, Valesca, depois a gente vai encaminhar para você e para todos, na verdade. Com relação a essa pergunta, a gente vai colocar o link dessa resposta. Porque é um vídeo bem legal, curto, não dá 3 minutos, eu acho que 2 mas responde exatamente essa questão, tá? E o Rafael pergunta: como quebrar o paradigma de equiparação salarial? Puxa, acho que a gente tá aqui no caminho, hein? A gente vai falar um pouco disso, tá? A gente já gerou conteúdo para isso, mas eu acho que aqui nessa resposta, não sei se é nesse caso aqui, inclusive. Eu acho que é esse aqui. A gente já vai comentar também. Aqui a gente vai falar um pouquinho dessa resposta, tá? De novo, aqui a gente tá colocando a mesma pergunta que a gente teve na primeira, aqui ela se repete, a questão de você não quer engessar a sua estrutura. Então, como é que eu faço pra tratar a remuneração, fazer um plano de cargos e salários e não engessar a minha estrutura, né? Essa dúvida sempre... Empresas familiares têm muito disso. Muito. Né? Às vezes a empresa fala assim: não vamos fazer nada disso porque eu não quero ficar engessado, eu quero ter autonomia para fazer os aumentos. E é exatamente o contrário, né? Porque você tem que ter autonomia para decidir sobre o negócio, as estratégias do negócio. Alguém bater na sua porta e falar: eu quero um aumento, ou eu não estou satisfeito com isso. Se você cria um programa que funciona em teu favor, nossa, vai surgir muito mais tempo para você investir em outras coisas no negócio. Isso não engessa, e pelo contrário, não engessa. Não, o lance aqui é criar as regras, né? A gente cria as regras que vai ser para todo mundo, então quer dizer, vai dar um conforto também para os funcionários, e é o oposto disso, é não engessar. Então, um plano de cargos e salários não engessa. E é legal que quando você tem regras bem transparentes, você enxerga o que é exceção. E tem exceção. Não adianta criar um plano e falar assim: não, o plano vai girar 100% redondo. Não, você vai ter exceções, cara. Você tem aquele cara que tá 20 anos lá, você vai tratar essa exceção. A questão é que a exceção não é a regra. E uma vez que ele é exceção, você sabe que tem que tratá-lo à parte, né? Então não há como engessar. Pelo contrário, só te dá autonomia, né? Esse é um primeiro ponto. Isso aí. Maravilha. Rafael, que fez a pergunta do paradigma, olha, dá uma olhada nessa segunda questão. Tem processos trabalhistas. Aqui a grande maioria é pela questão de equiparação salarial. Então acho que a gente vai responder um pouquinho da sua dúvida, né? Poxa, a gente encontra muito isso, empresas que sofrem demais com isso. Qual que é a solução? Fazer uma estruturação do plano de cargos e salários, entender a tua estrutura e montar lá as possibilidades, uma trilha de carreira, com os caminhos possíveis e que é uma regra para todo mundo. E aí você vai acabar com esse problema de paradigma. Tem uma coisa curiosa que acho que quem tá ali, vocês que estão aí, né, na rotina das empresas, não imaginam uma consultoria de remuneração como ela tem que se virar. A gente recebe e-mails, às vezes, de pessoas que estão no mercado dizendo assim: seguinte... fulano foi promovido e eu não. Tô aqui há 3 anos e ganho a mesma coisa do que quem chegou. O que vocês acham disso, né? Uau, saia justa. Posso processar, não posso processar empresas. Fala: uau, o cara tá querendo usar a nossa... Porque são essas questões. Obviamente a gente direciona isso pro RH, né? Conversa com o RH da tua empresa, a gente dá algumas dicas, mas querendo mostrar que muita gente pensa no tema. Sim. Muita gente pensa no tema. Isso incomoda muita gente. E quer saber? No final das contas, a gente não trabalha salários pelo salário, a gente não trabalha a evolução a evolução de carreira pela evolução de carreira. Você quer gente entregando mais que 100%. E você tem um cara há 4 anos e chega um outro lá e ganha a mesma coisa que ele. Isso pode ser justo? No padrão da CLT, é justo, não seria um problema. Mas será que isso bota o cara pra cima? Não. Você tem que pensar sabe, colocar muito valor nas pessoas, para que elas entreguem cada vez mais, que elas cresçam na tua organização, não salarialmente, cresçam aqui, de intelecto. Isso aqui é gente com conhecimento, gente disposta, gente dona do negócio, né? As frases que a gente gosta de falar, seja dono do negócio, né? Então, isso aqui tudo é para dar incentivo e insumo para que pessoas consigam pensar dessa forma como a gente está imaginando agora. Isso aí.
Maravilha. E pensar, pessoal, que o Brasil é a maior, onde tem os maiores números de reclamação trabalhista. É o Brasil, é um país que, enfim, disparado na frente essa questão dessa insatisfação, né? Bom, seguindo aqui nossa terceira pergunta. Você sabe, você é RH agora, né? Como criar um cargo hoje na sua estrutura? Parece simples, né? No dia a dia a gente tem que criar um cargo. Então, de repente, um gestor chega com essa demanda para o RH, preciso criar esse cargo. Aí você tem que parar para pensar, poxa, eu sei como eu devo criar esse cargo, eu sei de que nomenclatura que a gente está falando, eu sei se essas atividades que esse gestor está colocando aqui para mim nessa descrição realmente justificam a criação de um cargo novo ou não. Talvez essas atividades deveriam estar num outro cargo. Ou você chega à conclusão de que não, eu preciso criar esse cargo, mas como é que eu conecto ele na minha estrutura? De que nível que a gente está falando desse cargo? Pessoal, isso é primordial, porque criar cargo por criar cargo sem metodologia também não é a questão, né? Então, entender a sua estrutura e saber quando você tem uma demanda dessa, exatamente onde é que você cria, com que definição, de que nível que a gente está falando, dentro dos níveis, né, que a gente fala de mercado, é básico para o RH. O RH precisa saber disso. Então, de novo, se vocês não sabem os níveis da tua organização, dos cargos que vocês têm, de novo, pensar numa arquitetura de cargos é primordial. Essa questão já soma com as duas outras, né? Porque funcionários reclamam que não tem perspectiva de crescimento. Se não tem, é porque não tem trilha mesmo. E aí, quando você cria cargo, é para solucionar um problema de imediato, que é o ponto que você coloca. E o segundo, família de cargos só para justificar salário diferente. Ou seja, pô, vamos dar uma promoção, vamos reconhecer aquele profissional. Você já não tem uma faixa estipulada. Vamos criar o 2, o 3, o 4. Mas aí, no final das contas, faz tudo a mesma coisa. Opa, isso é um grande problema para a organização. Tem que ser justo. Às vezes você não pode ter mais que 2 famílias, acabou. Sabe por quê? Porque se você tem um monte de gente na família 2 e o teu headcount era para ter 30% das pessoas ali e você tem 70, tá caro. E se você tem 70 hiperinflacionado, tá mais caro ainda. Sim. Sabe o que você tem que fazer? Tua organização sabe que aquilo é o limite, você tem que oxigenar, você tem que transportar, você tem que promover, você tem que fazer alguma coisa, mas de forma consciente dentro do que você pode fazer. Não para colocar uma pessoa dentro de cada caixinha, uma pessoa dentro de cada step, só para ficar todo mundo redondinho na estratégia. Pelo contrário, isso custa demais e não leva a empresa para lugar nenhum. E só amarrando o que o Emerson está dizendo, né, para criar esse 1 e 2, se essas são as possibilidades que você tem, né, aí eu crio 1 e 2 com base no quê? Com base no entendimento da tua estrutura. É algo que tem que ser muito bem pensado, muito bem desenhado. Aqui a gente defende demais que a consultoria, seja a Carreira Miller, seja qualquer outra, é necessário para esse tipo de trabalho, para te ajudar a entender da tua estrutura e conectar ela com o mercado. Perfeito. Perfeito? Desejo trabalhar o endomarketing. Putz, aqui, de novo, vamos falar de trilha de carreira, né? Trilha de carreira é uma das melhores formas de você trabalhar o endomarketing, onde você consegue, dentro da trilha de carreira, estruturar tudo que você pensou, você remete a esse desenho de trilha de carreira e é o que você consegue trabalhar internamente, demonstrando, colocando na parede essa trilha de carreira com muita clareza para os seus funcionários entenderem onde eles estão, por onde eles podem caminhar, conexões com outras áreas, quais os cursos que eles têm que fazer para serem promovidos, para mudar de área, enfim, trilha de carreira a gente acredita que é a melhor forma de se fazer um endomarketing. Tem mais de uma unidade? Poxa. Opa, precisam fazer todas elas conversarem? Estruturação de cargos. Se você está nesse nível de perguntas, aí nós já recomendamos, e esse é o ponto para a gente, né? Vou passar aqui o slide, o próximo para a gente já enxergar. Estrutura mais trilha de carreira. Exato. Se você está nesse nível de questões, eu acho que a conversa já sobe um pouco o nível. Porque você já se conhece, você já mapeou quais são os problemas. Próximo passo, vamos corrigir. Precisamos de tratamento agora. O exame já foi feito, agora a gente precisa de tratamento, né? Maravilha. Bom, fechada essa rodada, segunda rodada, vamos para a terceira rodada de questões. Vocês querem fazer a empresa ganhar mais dinheiro, né? Tem que ser. Essa que é fazer mais com menos, aquelas coisas que a gente escuta e, no final das contas, a empresa, se a gente pega, né, dentro da nossa própria Constituição, para que é que uma empresa serve? Ela serve para dar rendimento para os acionistas, serve para desenvolver a região em que ela está. Rendimento. Todo mundo precisa fazer o negócio gerar. Então isso aqui é uma grande resposta. Você precisa de um plano para fazer com que ganhe dinheiro
no que tange a tua área, salários, então o que eu posso contribuir para minha empresa ganhar mais? Nas questões anteriores, a gente estava conectando muito com a questão de estrutura de cargos. Agora a gente já começa a pensar numa questão de remuneração. Então aqui fica muito claro, você precisa começar a pensar numa estratégia de remuneração. Exato. Análise de impacto bem detalhada. Vocês querem ter a fotografia muito bem detalhada da tua organização. Quais áreas estão mais abaixo do mercado? Quais estão acima do mercado? Impacto aqui bem detalhado. Então, de novo, pensar numa estratégia de remuneração para vocês conseguirem enquadrar as pessoas nos cargos, esses cargos, que número que reflete no mercado, e aí sim vocês vão conseguir enxergar tudo isso, quem tá abaixo, quem tá acima, e para poder começar a fazer esses movimentos de evolução de quem tá abaixo, uma possível oxigenação de quem já tá muito acima, enfim. Comportamento do fixo com variável. Uau! Nossa, para pensar... Isso é muito importante. Para pensar em remuneração, né? Para você desenhar uma estratégia de remuneração, você precisa conhecer, né? O mercado, quanto que se paga no variável, 70-30, é 80-20. Então, para você compor o salário fixo, você precisa conhecer o variável. De repente, você tem uma política de trabalhar um pouco menos no fixo, mas de repente no variável você tem uma agressividade maior. Pode se equiparar à mediana de mercado ou até ultrapassar. A gente vai falar no variável depois rapidinho sobre isso, né? A gente fez também um webinar sobre variável, que tá, aí a discussão é bem ampla, porque às vezes fala, não quero onerar a folha. Caberia aqui também a questão, porque às vezes fala, não vou onerar mesmo, vou pagar 20%, 30% abaixo do mercado, porque o meu pacote de bônus ele é extremamente agressivo. Ótimo, é uma excelente estratégia. E pode ser combinado. Se você está nesse nível de discussão, aí a gente já está falando dessa terceira solução que está caminhando aqui. Isso aí, estratégia de remuneração. Desejo uma tabela salarial. Nossa, essa também é um dos grandes pedidos, né, que a gente sempre escuta, é ter uma tabela salarial para poder administrar o dia a dia, né? De novo, onde é que vocês conseguem isso? Dentro da estratégia de remuneração. Então, fazer essa etapa de um projeto para ter uma tabela salarial muito bem estruturada. E faixas salariais, cara, é um assunto bem legal. Isso a gente quer falar no webinar, tá? A Patrícia disse assim pra gente, como sugestão de tema já. Poderiam falar sobre salário modal para cargos operacionais? Legal. Ótimo. A gente falou sobre cargos operacionais e estruturas no webinar, acho que o terceiro anterior a esse aqui. E a gente quer fazer um complemento dele agora, e vai ser exatamente isso. Falar sobre faixas salariais, que é uma evolução. Tem a estrutura desenhada, a arquitetura pronta, que a gente acabou de falar. Agora vamos partir para as faixas. Como é que a gente vai? Pode ter salários diferentes, pode ter steps dentro da operação, que cai muito com essa pergunta aqui. As faixas podem se encavalar, não podem. Exatamente. São muitas as possibilidades. Legal. Gostei da sugestão, então a gente vai já... Vamos estudar para ver o quanto a gente consegue encaixar. Obrigado. Valeu. Bom, acho que fechamos essa rodada. Então, pessoal, só fechando, se você se encaixou em algumas dessas questões, programa de remuneração, estratégia salarial, essa seria uma das melhores soluções. Coloca na pauta para 2019, porque se você tivesse pedido algum orçamento com relação a isso para qualquer consultoria, esse tem que ser o tema. Opa, eu já tô nesse nível, já tenho maturidade para discutir isso aqui. Tem uma arquitetura muito bem montada, agora eu quero pensar no programa de remuneração. Exato. Maravilha. Parte 4 das nossas questões. Quer preparar o caminho para a área de desenvolvimento e-social e recrutamento. Nossa, e-social tá em alta, hein, Emerson? Muito. Tem que resolver, né? Tem que resolver. Senão vai tomar multa e a gente tem acompanhado como empresa também. Fizemos as adequações todas que tem que fazer aqui, né? Então, o que a empresa precisa fazer? Né? Aqui acho que muitos de vocês já estão imaginando qual a resposta disso daqui, né? Descrição de cargos. Então, é o documento que a gente vai formalizar tudinho que a gente tratou na arquitetura. Formaliza isso numa descrição de cargos para vários atendimentos dos subsistemas de RH. Então, como a gente colocou aqui, desenvolvimento, recrutamento e-social, treinamento, enfim, descrição de cargos é o que vocês têm que trabalhar. E o legal é que... Por que a gente está falando de descrição só agora, né? Porque ela tem que ser resultado da estruturação, mais trilha e do programa. Porque é quase como se você tivesse que mostrar para o e-social agora... a tua casa e você nunca fez uma planta dela. Você simplesmente construiu e agora você quer fazer todo o registro lá na prefeitura e tudo. Você fala, tá, você vai precisar de uma planta, um arquiteto vai precisar desenhar. Uma coisa é você chamar o arquiteto para desenhar tudo que você já fez. E tudo que você já fez pode ser o que você não quer hoje. Poxa, minha sala é pequenininha, eu queria uma sala grande. Ah, eu não tenho nenhum banheiro aqui à disposição das visitas, um lavabo. Então todo mundo tem que acessar o banheiro próximo dos quartos. Mas na verdade... mas depois eu desenho o lavabo.
rabo? Posso? Exato. Não posso? Isso. Agora que você já ergueu, ou você vai para a estrutura completa e pensa na estrutura primeiro antes de quebrar tudo, ou você continua redesenhando o que já existe. Por isso que chegar para o E-Social agora, você tem a opção de desenhar o que já existe, ou você pode voltar alguns passos do que a gente disse e falar, opa, eu quero rever tudo isso para quê? Para reconstruir. Eu quero agrupar cargos que não precisam existir mais. Acho que é a questão do retrabalho, né, Emerson? Exato. Quando você começa por descrição, você vai ter retrabalho, que é a história que o Emerson tá dizendo da planta, né? Você tem que pensar em tudo antes, que é arquitetura de cargos. Você começa por descrição, poxa, aí você vai descobrir que esse cargo que você podia ter unificado, que essa família não existe mais, e que tinha cargo que tinha que ter criado e a gente não pensou em criar antes. Por isso que a gente defende não começar por descrição, começar por uma arquitetura e a descrição é a formalização disso tudo. Exato. Quantas horas vão embora? Isso horas tá pagando consultoria, é o preço do projeto, né? Isso aí. Subsídios para auditorias. De novo, descrição é isso, né, pessoal? Serve também para subsidiar as várias auditorias que vocês possam ter, né? Desde ministério a sistemas de qualidade, enfim. É isso que a gente quis colocar para vocês. Vocês têm uma arquitetura de cargos muito bem montada e agora já quer dar um próximo passo, se encaixe em uma dessas questões, principalmente o E-Social que está super em alta, então descrição é o tema. É o resultado, né? Legal, então vamos lá. Acho que a resposta para essa etapa aqui, então, descrição de cargos, né? Isso aí. Antes da gente partir para as próximas questões, Letícia, você coloca um ponto bem legal aqui pra gente, né? Como oxigenar se não temos profissionais no mesmo nível no mercado? Sou uma empresa de TI em Curitiba, só temos profissionais em São Paulo, Rio e Distrito Federal, que custam bem mais, né? Oxigenar não é algo simples. Quando a gente fala do teu segmento, então, o segmento em alta. Quando a gente fala de market price do teu segmento, então são cargos que, se a gente falasse lá atrás, compara níveis de analistas, né? São analistas e analistas, mas por conta da oferta, de você ter uma baixa oferta de profissionais, faz com que os salários sejam mais altos. E talvez oxigenar também não seja o caminho agora. Entender que, como o segmento está bem alta, vai custar muito mesmo. E você não pode perder conhecimento. Oxigenar também, quando a gente fala na operação, se às vezes você forma a mão de obra, quanto tempo você demora para formar essa mão de obra? É um ponto a considerar. 2, se você tem um desgaste enorme com isso, tem um alto investimento, oxigenar talvez não seja o melhor caminho. Tudo vai depender. Responder essa questão aqui, talvez agora da tela onde a gente está com poucas informações, é bem difícil. Mas se você está pensando nesse tema, se tua estrutura está ficando cara, aí vale uma análise com mais calma de estrutura e estratégia de remuneração para a gente conseguir dar as melhores respostas. E acho que só para a gente amarrar isso que você disse nessa questão de formação, né? Então, às vezes a gente tem um profissional lá que já te custa caro, que já tá aí há um tempão, mas vocês também não estão correndo atrás no sentido de formar novas pessoas com aquele mesmo conhecimento. E ainda mais no teu caso, né, Letícia, que você não tem essa mão de obra próximo de você, talvez uma das possibilidades seja formar mais gente internamente. Isso. E aí é questão de trilha, de novo. Por onde que eles começam, o que eu preciso de subsídio, quanto tempo para cada uma das cadeiras que eu tenho aqui, né? Sim. Então, assim, a conversa ela é bem maior, né? Sim. Então, não leve só o oxigenar pelo oxigenar, porque para tomar essa decisão, se você está respaldada num plano de ação, né, que a gente fala, por exemplo, na etapa 2 de questões, se você tem um plano de ação como esse, facilita um pouco mais. Se não, vale pensar nisso para 2019 Isso também. Aí. Maravilha. Vamos lá, então, para a parte 5 das questões agora. Penúltima, né? Isso aí, ó. Tenho problemas com minha equipe de vendas, né? Então, poxa, essa equipe comercial também a gente escuta bastante coisa, é muito demandado nesse assunto. Então, se vocês têm problema com a equipe de vendas ou não tem um problema, mas quer melhorar alguma coisa no sentido de variável, vamos pensar em remuneração variável. Com certeza, tem que estimular as pessoas, né? E variável tem se mostrado bem efetivo nessa questão, né? Sim. Então, time de vendas, ou quero estimular os executivos, um pacote de bônus, isso é extremamente necessário. Você conecta essas pessoas aos resultados e faz com que eles se tornem peça importante para que eles cheguem até lá, para que isso seja atingido. Isso tem que ser maior do que o mediano, do que o trato combinado normal e que eu sento aqui para quê? Eu sento aqui para fazer o meu trabalho e tal. O meu feijão com arroz. O meu feijão com arroz.
E o que não é meu feijão com arroz? Agora você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer um webinar, você vai ter que fazer... Eu tô ganhando variável pra... Nossa. Não é não. Mas entende? Você quer tirar a pessoa de uma situação que esteja confortável. Para quê? Para que estimule a dar outros passos. Isso favorece a tua organização. Se vocês atingem resultados, vamos repartir esse dinheiro agora. É isso aí. Melhor do que onerar a folha, que a gente coloca lá. Não posso onerar. Isso aí, eu ia até dizer assim, o que você tá dizendo tá até amarrado com a terceira aqui, ó, que é fazer as pessoas entregarem acima da média. Exatamente. Isso. Você paga um variável legal, tem um propósito bacana, as pessoas vão entregar acima do feijão com arroz, né? Exato. E a questão do onerar a folha, aparece aqui de novo, né? Onerar a folha sempre é uma preocupação. Não quer onerar a folha? Vamos pensar em remuneração variável. Que esse é um caminho que, de novo, o que a gente tem conversado no mercado, feito de visitas, nós temos ganhos projetos nessa linha. Então, assim, tem sido um caminho, pelo menos 2018 se mostrou muito favorável. E a gente olha para o mercado e vê essa tendência, com certeza. A gente vai começar 2019 já com projetos nessa linha. Por quê? Porque todo mundo não quer onerar a folha e quer fazer pessoas... Isso vai refletir no mercado, né, Emerson? Vai refletir no mercado, né? É o que a gente tem sentido, né? Então, a gente tem um pacote de leis... e agora eu não estou fazendo nenhuma crítica nem nada, mas a gente tem um pacote de leis que protegem muito, deixa o nosso país não tão competitivo no salário base, né? Estou falando bem isento agora, né? Não estou olhando para as camadas que defendem que sim e que não, mas eu estou falando de competitividade mesmo. Então, diante dessa situação, ou você reclama e tenta mudar a lei, então aí você vai ficar murmurando, não vai conseguir fazer nada. Difícil. Ou 2, deixa isso aqui rolar, dando o menor impacto possível e vamos fazer as pessoas saírem do lugar com bônus, com PLR, com variável, com comissão, seja lá o que melhor cabe dentro da tua cultura, né? Maravilha, isso aí. Então, essas perguntas, se você se encaixou, remuneração variável, talvez seja o melhor caminho. E aqui tem uma questão de maturidade. A Dani falou a palavra no começo da nossa conversa, porque quando a gente fala de variável, é isso. Como é que eu começo? Né? Então a empresa tem uma prática, trabalha já com metas, né? Tem um planejamento estratégico dentro de alguma metodologia. A gente escuta várias metodologias, OKR, A3. Já trabalhou com alguma coisa nesse sentido? Já ganhou corpo, cicatriz, ganhou. Opa, então agora você pode atrelar um programa de pagamento a esse tipo de cultura que você está desenvolvendo. Se às vezes você não tem nada disso, fala assim, opa, tá vendo que a gente já está deixando isso para uma parte final, por quê? Porque precisa de maturidade. Precisa de maturidade também, porque às vezes a empresa diz assim, eu já quero trabalhar com metas individuais, né? Isso também é muito complicado de fazer gestão. Se você nunca trabalhou com o tema, não caia para isso. Começa a trabalhar com metas globais e setoriais, sente um primeiro ano, um segundo ano, para daí no terceiro ano você começar a avaliar se dá para cair para os KPIs individuais realmente. Então, é tudo ganho de maturidade, né? Isso aí. E a gente pode dar subsídio. E aí, de novo aqui, né, Emerson? Conheço do mercado, né? Exato. Pra eu partir para aí remuneração variável. Exatamente. Então, às vezes, quer trabalhar remuneração variável, mas eu ainda não conheço o mercado, eu não sei nem onde minha empresa está posicionada. Preciso conhecer o mercado. Aí volta lá para a primeira questão que a gente apresentou, né? Então, eu acho que essa combinação e a ideia desse webinar, e se ele deu conteúdo e margem para isso, foi para discutir exatamente onde é que eu estou, o que eu preciso fazer. Porque eu preciso fazer meu budget, mas começa pelo quê? Você não precisa dar um tiro muito grande, não. Exatamente. Enxerga onde é que você está e quais seriam os teus passos daqui em diante, né? Até a gente tem, assim, se precisarem bater um papo com isso, já falamos no começo, a gente tem um time à disposição, isso não tem custo nenhum, pode ligar aqui para a consultoria. A nossa área toda de atendimento vai poder dar todo o suporte, dar dicas, sugestões, e a gente vai poder dar um amparo bem legal, né? Isso aí. Conhecerem dos valores, exato, né? Conhecer valores. Essas etapas, quanto tempo demora, quanto custa exato. Cada uma delas. Quer ter essa ideia para se programar para 2019, a gente está super à disposição. Beleza. Acho que tem alguma pergunta ou partimos para a próxima rodada? Partimos para a próxima rodada. Sexta e última. Deseja uma forma de avaliar e pagar remuneração variável. Bom, então, aquilo que a gente falou antes, agora vocês querem uma forma de mensurar isso? A avaliação de desempenho poderia ser um caminho. Exatamente. E aí tem uma boa discussão também, porque às vezes, para que é que você quer usar a avaliação de desempenho? Aí vem a questão e a gente vai entender onde é que ela se encaixa. Porque às vezes você pode atrelar variável, às vezes não.
Às vezes você quer usar só para desenvolvimento, realmente. Você quer, como tá ali, ó, você quer só reconhecer as performances e high performance, então essa é uma possibilidade, a avaliação de desempenho vai te ajudar nisso. Você quer uma avaliação só para justificar as evoluções na faixa salarial, você já tem uma faixa salarial, quer dizer, você já tem um outro grau de maturidade e agora quer atrelar uma avaliação para você ficar mais seguro ainda nas evoluções dos funcionários. A avaliação de desempenho talvez também seja melhor. A avaliação de desempenho, remuneração variável, se a gente relembrar lá aquele quadro, primeiro é quase que a cerejinha ali, porque você precisa ter maturidade, seu time de gestão também. Então, como é que teu time de gestão vai lidar? Ah, eu já quero uma mega de uma avaliação com... Não, peraí, vamos entender em que momento eles estão, que passos, né? A empresa é um organismo vivo, né? E tudo isso que a gente está dizendo também, porque você não precisa começar com o melhor produto. Sabe quem ensina bem a gente? Ó, empresa de TI. Deixa eu relembrar aqui de novo. Letícia, você está numa empresa de TI. E você sabe que quando um aplicativo vai ser lançado, e a gente também, né? A gente tem os nossos aplicativos aqui no celular. Toda semana tem atualização. Você fala, cara, que tanto eles atualizam? Eles não soltam um aplicativo 100% redondo porque não dá. Porque, primeiro, você precisa de desenvolvimento, você precisa ter experiência do usuário, você precisa sentir como ele se comporta. Daí, então, você vai soltando pequenas atualizações. Isso faz com que o custo produtivo também seja dosado. Entende? Essa inteligência do mercado de tecnologia vem para dentro do RH. Porque eu não preciso ter avaliação de desempenho top, do tamanho que eu... Não, você pode começar criando cultura. As pessoas querem acessar o app. O cara quer que você acesse o app. Ótimo. Depois que você acessou o app, e agora eu começo a melhorar. Porque eu preciso de gente disposta e tecnologia. Isso aí. É isso que a gente traz para essa discussão. E a avaliação de desempenho, né? Aí chega, às vezes, esse pedido, eu quero trabalhar uma avaliação de desempenho. Poxa, a gente vai ter que dar um passinho para trás. O que você já tem definido dentro da sua descrição? Putz, você tem competência técnica, comportamental? É isso que você quer colocar dentro da avaliação de desempenho? Ou não, quero só comportamental? Ou não tenho nada definido? Então, quer dizer, o projeto de avaliação de desempenho fica um pouquinho mais parrudo. Eu não tenho nada definido na minha descrição. Exatamente. Às vezes eu nem tenho a descrição, mas quero trabalhar a avaliação de desempenho. Então, isso é que vai mudando conforme a realidade de cada organização. Né? Exatamente. Então, para provisionar, quando a gente pensa assim, né? Vou provisionar uma verba para o ano que vem, né? Tudo isso tem que ser considerado dentro de etapas. Sim. Porque uma coisa chama a outra. E tudo isso que a gente disse é o mínimo. Está dentro de um fator higiênico, básico e de sustentação para qualquer outra coisa que a organização quer dar de passos além. Isso aí. Né? Então, eu acho que a grande importância de falar de remuneração e a gente construir esse webinar de hoje para mostrar quais são os caminhos, é mostrar que existem coisas, tudo é relevante, mas nem tudo cabe no meu bolso nesse determinado momento. Em que momento estou e para onde eu quero ir como organização? Você tem que ter propósitos definidos, como a gente tem que ter propósitos definidos. A partir daí, tudo começa a facilitar, até você justificar um tipo de investimento como esse, para a tua matriz lá fora, para eles entenderem que precisa, né? Quando a gente fala de países, né, Europa, Estados Unidos, eles olham para o Brasil e olham para o que a gente chama de plano de cargos e salários. Não, por que eu preciso investir nisso? Pra que isso, né? Eles vêm de países que não têm uma inflação como a nossa, que não tem uma CLT, um conjunto de regras como a nossa, né? Então você tem pessoas mais autônomas para discutir a própria carreira e os próprios salários. E aí eles falam, por que não é assim no Brasil? Porque não é. Porque a gente tem déficits. Temos um país que é em desenvolvimento, né? Então, a gente fala em várias instituições, como a educação lá foi falha, família, né, passa por tudo isso. Agora a empresa, quase como a salvadora da pátria, precisa criar uma última sugestão. Eu preciso engajar esse cara precisa entregar, eu preciso entregar resultado. O que eu faço? Sobra esse plano aqui. Esse é o começo da conversa, se você tem que mostrar culturalmente do porquê investir. Se passou a parte da cultura, é dinheiro. Aí vamos ver o que cabe no bolso e a maturidade que você tem. Isso aí, é o momento de cada um, né? É isso aí. Pessoal, acho que fechamos aqui as questões que a gente tinha que colocar, esses próximos passos. Eu quero reforçar que a gente está super à disposição. Se vocês têm dúvidas de tudo que a gente falou aqui, quer que a gente te ajude a entender em que momento vocês estão e qual será a melhor solução para vocês programarem o próximo ano, estamos à disposição. Com certeza. Ó, recadinhos também rápido antes aqui. O nosso canal do YouTube
tudo isso que a gente gera de conteúdo, como esse webinar, ou como o Pé na Estrada, que tem a Dani falando já do último vídeo que eu fiz a indicação. Amanhã lança outro, né? Hoje tem outro vídeo. Hoje. Então, às 2h da tarde, se você ficar ligado, né, se inscreve lá no nosso canal. Tem um botãozinho inscrever, tem até se você quiser ativar notificações lá, você começa a receber tudo que a gente gera de conteúdo em vídeo, né? Hoje em dia o vídeo cai muito bem, né? Às vezes fala, não tenho tempo de ler. Coloca aquele foninho, 2 minutinhos. Provavelmente a questão que a gente vai trabalhar lá seja uma questão que você esteja passando, né? Na mesma linha do que a gente conversou hoje. Então é só seguir o nosso canal lá que a gente está à disposição para gerar muito conteúdo, para desenvolver a tua organização. Esse é o nosso objetivo. A gente tem muita coisa gratuita também. Sim. Então eu acho que se você está começando na área de remuneração, pode pensar, pô, e aí, o que eu preciso ler? Entra no nosso site, a gente tem vários e-books gratuitos, temos muito conteúdo digital, fique à vontade, usufrua desse mundo da remuneração que a gente ama falar aqui. Isso aí, Emerson, maravilha. Fechou? Pessoal, obrigada pela participação de vocês. Se vocês continuarem tendo algumas outras sugestões, pode ir encaminhando aqui que a gente vai selecionando tudo isso pra gente pensar em próximos temas também. Fechou. Maravilha. Pessoal, muito obrigada, um abraço e até mais. Até mais, obrigado.